Então, abre comigo o segundo livro dos Reis, capítulo 2. Terminamos hoje a jornada de Elias e Eliseu, última etapa dessa jornada. Começamos no chamado de Eliseu, no finalzinho de março. Eu ministrei o chamado de Eliseu, quando ele recebe a capa. Elias joga a capa sobre Eliseu. A partir dali ele começa um discipulado com Elias e Eliseu, e antes de Elias ser levado aos céus, ele então passa por 4 lugares, e nós visitamos já 3 desses lugares, e agora vamos para o 4º e último. Já vimos Gilgal, que é o lugar onde cortamos a dependência da carne, crucificamos a nossa carne, morremos para o velho homem, para poder experimentar as novidades de Deus, entrar na terra prometida, nas promessas. Depois nós vimos Betel, que é o lugar de restauração de sonhos. Depois nós vimos Jericó, foi a última agora, final de maio, lugar de batalhas e de conquistas. E hoje nós vamos ver o Rio Jordão, lugar do novo, uma nova unção, um chamado que se inicia, um começo, um recomeço. Então vamos ler, segundo livro dos Reis 2, de 6 a 14, na Nova Almeida atualizada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei sozinho. Assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em 2 partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os 2 lados e Eliseu passou. Senhor, traz entendimento nessa hora, abre nossos olhos, abre os nossos olhos espirituais, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, aprofunda-nos na Tua palavra. Senhor, nós queremos, Senhor, passar pelo nosso Jordão, esse lugar que é um divisor de águas, do novo e do velho, do antigo, Senhor, e do novo, da nova unção, do chamado que o Senhor tem para nós. Eu oro nessa manhã por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nós vemos aqui a perseverança de Eliseu. Queridos, ninguém alcançou nada em Deus sem perseverança. Se você não perseverar, você provavelmente não alcançará as promessas de Deus. E ele persevera aqui, apesar de Elias ficar dizendo: fica aqui. Mas Eliseu disse: não, eu vou contigo até o fim. No verso 7, diz que de longe, 50 homens dos discípulos dos profetas ficaram observando. Eu quero te dizer, nossa vida é observada. Quer você queira ou não, quer você goste ou não. Mas a partir do momento que você diz que tem um compromisso com Deus, você é observado. E esses homens estavam de longe. Vamos ver essa cena. Vamos ver o que vai acontecer. E na verdade eles presenciaram a transição do ministério de Elias para Eliseu. Era necessário que o ministério de Eliseu fosse respaldado. Gente, nós não temos ministério
Nós não temos serviço a Deus sem respaldo. O Senhor tem que nos respaldar. A unção dele nos respalda, nos apoia. A gente não vai assim de peito aberto, de cara limpa, em nosso nome. Então era necessário que aquelas pessoas vissem que Eliseu estava sendo respaldado pelo chamado que já havia acontecido, né, tempos atrás, não sabemos quanto tempo, mas o mesmo manto que caiu sobre Eliseu, quando ele estava lavrando a terra lá, junto com seus pais, o mesmo manto agora cai, quando Elias é levado. E é esse mesmo manto que Eliseu toma nas mãos e fere o Jordão, e ele se abre em duas partes. Então nós estamos sendo observados. E então Eliseu é desafiado, né? Ele diz: Elias, né, eu quero te pedir, né? Na verdade, a iniciativa foi de Elias, né? Diga o que você quer que eu faça por você. Verso 9. Muitos aqui pediriam fama, muitos aqui pediriam sucesso, dinheiro, carro novo. Sabe, Eliseu era um homem espiritual. Nós temos que ser pessoas espirituais. Nós temos que valorizar o que realmente tem valor. Porque se a gente valoriza o que tem valor, as outras coisas vêm acrescentadas. Sabe, mas ele pede a coisa certa aqui. Ele diz: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Tudo que você fez, tudo que você realizou, todo o seu ministério, eu quero duplamente. E Elias disse: se você me vir quando eu for levado, você vai receber. Então fica de olho. Agora, se você perder esse momento, você não vai receber. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É que nós muitas vezes perdemos o kairós de Deus. Nós perdemos o tempo de Deus. Há um tempo de Deus, há um time de Deus. E muitas vezes nós perdemos por preguiça, por indiferença, muitas vezes por acomodação, porque a gente não esticou mais um pouquinho. Quantas vezes? Sabe, às vezes até no culto, a gente perde o momento de Deus, o kairós de Deus, uma janela que se abre. Às vezes no louvor, se abre uma janela. Estou falando isso em termos espirituais. Estamos adorando e se abre uma janela para um milagre, para uma resposta. Mas você estava no celular nessa hora. Você estava distraído. Você estava prestando atenção na roupa do pastor, que é a mesma que foi semana passada. Porque tem gente que é assim, vem para o culto, mas só corpo presente. Sabe quantas pessoas perderam algo de Deus? Por quê? Porque o culto estava terminando e elas, não, vamos embora. E às vezes é nos minutos finais. Às vezes é até depois que o culto termina. Lembra de 3 de maio? Estávamos aqui em 3 de maio, um domingo. E foi depois que o culto terminou que o Espírito Santo tocou em pessoas aqui. 2 pessoas me procuraram já. Eu acredito que mais gente, inclusive curas aconteceram aqui naquela manhã. 2 pessoas me procuraram. E uma delas, eu já tinha falado várias vezes um assunto, né? Já tinha conversado e eu tinha entregue ao Senhor. Disse: Senhor, está em tuas mãos, agora é o Senhor que vai fazer. Essa pessoa chegou para mim e disse: pastor, naquele domingo, Deus me tocou e falou isso, isso e isso. Digo: meu Deus, 1 minuto na presença convence, trata, toca, cura. Mas para quem ficou? Para quem ficou. Entende? Então assim, eu não estou julgando, não quero colocar sobre você condenação, né, se você precisa sair um pouquinho mais cedo. Mas queridos, tem hora que a gente precisa ser fominha. Tem hora que a gente precisa, né, aumentar o desejo, a fome pelo Senhor. Então, aqui nós temos Eliseu indo até o último momento. Jordão significa, a palavra Jordão, aquele que desce. Por quê? Porque o rio Jordão nasce nas montanhas altas do norte de Israel, onde tem, né, o Monte Hermon, que é o ponto mais alto
de Israel, as nascentes do Jordão é ali. E ele corre, rega a Galileia, que é o lugar mais fértil de Israel, tudo verde no norte de Israel. E ele então desemboca no mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, que é um lago de água doce, continua descendo. Para vocês terem ideia, o Rio Jordão, ele nasce nas encostas das montanhas, com centenas e centenas de metros. O Monte Hermon tem, se não me engano, 2.000 e tantos metros de altitude. Eu não estou bem certo, mas é muito alto. É o lugar mais alto da Terra Prometida. E ele desce até o Mar Morto, menos 400 metros. 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da Terra, é o Mar Morto. E é lá que o Rio Jordão termina o seu curso. É um rio de 320 quilômetros, não é tão longo. Mas esse rio, ele marca uma fronteira. Esse rio, ele marca um novo limiar. Por quê? Porque quando Israel entrou pelo sul da Palestina, eles precisavam cruzar o Rio Jordão para poder entrar na Terra Prometida. Então, o Rio Jordão é um lugar de começo. Simboliza esse marco, esse limiar de um nível para outro. E eu acredito que nós, irmãos, todos, precisamos ir de um nível para outro. Porque a Bíblia diz que a jornada do cristão é de glória em glória. É de uma glória para uma glória maior. É de fé em fé. É de uma fé, de um nível de fé para um outro nível. Então todos nós, mesmo você talvez que não reconheça, não admita, mas você está precisando cruzar o Jordão hoje. Você está precisando ir para um novo nível. Para Elias, o que foi que o Jordão significou? Para Elias, marcou o fim do ministério dele terreno. Mas o início de quê? De um novo nível de intimidade com Deus. Porque Elias foi arrebatado para o céu vivo. Só Enoque e Elias, de todos os seres humanos que viveram e que viverão neste planeta, só 2 privilegiados. Meu Deus, por quê? Porque caminharam com Deus. Enoque andou com Deus, Elias andou com Deus. E foram tomados, vivos, foram arrebatados, transformados os seus corpos. Então, o fim do ministério terreno, mas o início de um outro nível de conhecimento e de intimidade com o Senhor. Então, o Jordão marcou algo novo para Elias. Para Eliseu. Para Eliseu foi a mudança do discipulado, né? Ele tinha um nível de discipulado com Elias, tinha um relacionamento com Elias, né? Pessoa a pessoa, face a face, tete a tete, e agora Eliseu ia ser emancipado. A emancipação. E nós temos que pensar nisso, irmãos. O discipulado não é para gerar essa dependência mórbida. As pessoas ficam dependendo de nós. Ah, se você morrer, eu morro junto. Isso é tóxico. Isso é doentio. Não existe isso na fé. Ninguém pode ser uma muleta na minha vida. Eu amo o pastor Ivanildo. Eu disse a ele, pastor, nós vamos, te acompanhar. Mas há muitos anos atrás, o pastor Ivanildo chegou para mim e disse, olha, nós estamos nos mudando para São Paulo. Isso ele estava em Fortaleza ainda. E ele nos deu a opção, Marcos, Cristiane, se vocês quiserem mudar de discipulador, vocês fiquem à vontade, porque eu vou para São Paulo. Então vai ser mais difícil, vai ser mais distante. E nós dissemos, pastor, vamos orar. Consideramos. Não foi uma coisa assim, não, se o senhor me abandonar, eu morro. Não, porque esse papel é de Deus, é do Espírito Santo. Sem Deus eu morro. Amo o pastor Ivanildo. Se a gente puder segui-lo até que a morte nos separe ou Jesus volte, é como no casamento, nós vamos. Mas se fosse necessário uma mudança, nós mudaríamos. Tudo na vida, irmãos, é adaptável. O ser humano é adaptável. Então, nós temos aqui uma nova realidade, uma emancipação. Eliseu agora era um homem maduro. Nós temos que levar os nossos discípulos a essa emancipação. Eu estou achando que eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje.
porque é tanta coisa aqui para falar que eu anotei, mas vamos no ritmo do Espírito, amém? Eu sei que próximo domingo não vai ser eu que vou pregar, né? Vai ser a pastora Cléia que vai estar aqui conosco na conferência, então vamos lá, vamos no ritmo do Senhor. Então eu não quero apressar nada, porque eu sei que são muitas pérolas que o Espírito Santo quer liberar aqui nessa manhã, amém? Então nós temos aqui, irmãos, um novo nível para Eliseu. Ele prestaria contas agora da vida dele para uma outra pessoa. A Bíblia não diz para quem ele prestou contas. Mas eu tenho certeza que Eliseu tinha uma companhia de profetas. A gente vê isso no livro dos Reis. Segundo Reis mostra uma companhia de profetas. Então Eliseu não ficou sozinho. O perigo de se caminhar sozinho, as estrelas solitárias, os lobos solitários. Muitas vezes nós queremos ser esse tipo de pessoa, para que toda glória seja nossa, as pessoas dependem de mim, eu não dependo de ninguém. Isso é burrice, isso é tolice. Quantos caíram, quantos falharam, quantos fracassaram, porque caminharam sozinhos. Diz a música para os casais, mas que serve para nós, A música que a gente cantava há trocentos anos atrás. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Isso está em Eclesiastes. Eclesiastes diz que a sabedoria não é ir sozinho. A sabedoria é ir junto com alguém. Então nós temos uma transição aqui, ministerial, para Eliseu. E ele vai para um novo nível. Se a gente for contar quantos milagres Elias fez e quantos milagres Eliseu fez, ele recebeu um novo nível de unção. Ele foi promovido. Ele viveu plenamente seu chamado. E até na morte esse homem aqui, porque a Bíblia diz que enterraram Eliseu e muitos anos depois só tinha os ossos. Ninguém nem sabia que eram os ossos do profeta Eliseu. Pegaram um soldado de um exército inimigo e jogaram aquele soldado morto. E ele caiu, aquele corpo caiu sobre os ossos de Eliseu. Meu Deus, até morto, um homem de Deus continua fazendo diferença. A Bíblia diz que aquele soldado morto ressuscitou. Amém? Hoje o Cristiano estava falando, depois que a gente morre, o nosso caráter não morre. Depois que a gente morre, o corpo morre, as riquezas não são levadas para o túmulo. Nada permanece, mas o que construímos em Deus permanece. O que vão falar de você depois da morte? Hoje de manhã eu estava pensando, o que vão falar de mim depois que eu morrer? Se Jesus não voltar, irmãos, porque eu creio que Ele vai voltar em breve. A gente não marca data, mas eu acredito que a volta de Jesus está muito próxima. Pelo que estamos vendo no mundo, Jesus está perto a voltar. Mas se Ele não voltasse daqui a 200 anos, muita coisa que a gente tem hoje não existiria mais. Muitas marcas não existiriam mais. Tesla, Microsoft, Amazon, Mercado Livre. Talvez a casa que você more, daqui a 200 anos não exista mais. Seja outra coisa. Talvez esse prédio aqui não exista mais. O que ficaria no teu caso? O que diriam de você? O que diriam de mim? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é alguém que vive na presença de Deus, mas que até depois da morte continua sendo falado sobre essa pessoa. Pense nisso. Então, para Elias, foi uma promoção para a glória. Para Eliseu, foi uma promoção ministerial. Mas o Jordão também para Israel teve um significado. E nós vamos pegar lá em Josué, nós vamos voltar, aí algumas páginas, e nós vamos ver que o Jordão para o povo de Deus, para Israel, foi a última etapa do deserto.
Do lado de cá do Jordão era o final do deserto, era o final da peregrinação. Do outro lado do Jordão era a posse da terra prometida. E isso significa para quê? Para nós que somos, da nova aliança. A posse da terra prometida significa entrar nas promessas de Deus. Canaã não é o céu, tá? Antigamente a gente aprendeu, eu aprendi na escola dominical, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, E a gente ainda tinha cara de pau de dizer, olhe para o seu irmão e diga, se você não vai, não me impeça a ir. A pessoa, que coisa horrível você dizer isso para um irmão, se tu não vai, eu vou. E eu entendia que Canaã era o céu. Mas Canaã não é o céu. Por quê? Porque no céu não tem gigantes. No céu não tem batalhas. Canaã é a nossa vida com Deus aqui na terra, experimentando as promessas do Senhor. Canaã é a conquista daquilo que Jesus já nos deu na cruz. Uma vida vitoriosa. Então, para Israel, foi a última etapa no deserto e a primeira na terra prometida. Marca o antes e o depois. Lembrem-se que quando saíram do Egito, eles foram batizados onde? Quando eles saíram do Egito. Assim que eles saíram do Egito, eles foram batizados Vamos, gente, Bíblia. Mar Vermelho. Estão precisando ler a Bíblia. Vamos lá. Diga, escola ministerial. Está projetado aqui, né? Nem lendo vocês estão? Não. Não. Ali, a cola. O Mar Vermelho. O batismo para uma nova etapa. Mas aqui nós temos um novo batismo. Só que esse batismo aqui não é o batismo como do Mar Vermelho. Porque o batismo do Mar Vermelho simboliza o novo nascimento, Deixar o pecado para trás, deixar o Egito, a escravidão de Faraó. O Mar Vermelho simboliza o novo nascimento, o batismo nas águas, o início. Mas aqui é um batismo de arrependimento. Aqui a gente já está caminhando com Deus, mas a gente para e diz assim, eu vou fazer uma autoanálise. Eu vou ver o que é que na minha vida não está adequada à palavra de Deus. O que é que no meu caminhar está desagradando a Deus. Eu quero alinhar a minha vida com a vontade de Deus. Para que eu entre na terra prometida, eu tenho que passar pelo Jordão. E o Jordão é esse arrependimento mais profundo. Porque, sinceramente, irmãos, às vezes a gente acha que não tem nada do que se arrepender. Vamos ser bem sinceros. A gente nasce de novo, se torna cristão, começa a caminhar com Deus, e a gente aperta um botão chamado piloto automático. E a gente acha que só os ímpios, os descrentes, os infiéis, os não convertidos, é que têm os seus ídolos. E quantas vezes nós temos que entrar num processo de arrependimento, porque há ídolos no nosso coração, há pecados de estimação, há posturas erradas que desagradam, que desonram a Deus. Às vezes são coisas mínimas, porque a gente, quando nasce de novo, faz aquela faxina geral. Mas vocês sabem que uma casa ela precisa ser limpa, não só uma vez perdida. E a travessia do Jordão é esse batismo de arrependimento. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar para vocês, em Josué, a presença de Deus. Coloca aí, número 1. A presença de Deus nos indica o caminho a seguir. Quem norteava eles? A arca. Para atravessar o Jordão, quem ia na frente? A arca. A ordem era, saiam do lugar, mexam-se, sigam a arca. Não é mexam-se aleatoriamente, não. Saiam do lugar, sigam a arca. Então vamos ler Josué 3.
Josué 3, nós vamos ler de 1 a 3, depois o 6, o 8 e o 11. A versão que eu estou utilizando é a Nova Almeida atualizada. Josué se levantou de madrugada. Preste atenção, de madrugada. Eu não gosto de acordar de madrugada. Quem é comigo aqui? Quem não é da madrugada? Glória a Deus, você está comigo. Eu sei que tem pessoas que gostam de acordar na madrugada, né? Tem pessoas que estão lá na torre de oração, 3 da manhã, 4 da manhã. Eu admiro realmente essas pessoas. Eu não sou esse tipo. Tá? Eu posso até ir mais tarde, meia-noite, 1, 2 da manhã. Agora, depois que eu durmo, para acordar de madrugada, é difícil. O que é que significa isso aqui? Sair da nossa zona de conforto. Como é que eu vou atravessar o Jordão? De madrugada. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu estou acomodado, muitas vezes na minha vida espiritual. A salvação é de graça, sim. Aí a gente diz assim, é de graça e eu não tenho que fazer mais nada. Mas a vida espiritual tem disciplinas. A salvação é de graça. Vivemos a vida cristã pela graça, mas a graça nos educa. Está lá em Tito. A graça nos educa a renunciar. Se isso não for disciplina, se isso não for esforço, não é que eu estou cooperando com a salvação aconteceu. A salvação é um dom de Deus, certo? Nós não contribuímos com a salvação. Se o homem participar da salvação, não é salvação. Concordam comigo? Que a salvação é um dom gratuito de Deus. Mas a vida cristã, estou falando aqui da vida cristã, de um avanço na vida espiritual, através das disciplinas espirituais. É sair da zona de conforto. Então Josué se levantou de madrugada. E tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então eles ficaram na margem do lado de cá, na margem leste. Lembrando? Leste. Eles iam atravessar de leste para oeste. Então eles ficaram na margem leste. Ao fim de 3 dias, vai prestando atenção nisso, teve uma espera. Os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca, olha, quando vocês virem a arca sendo levada, a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar. Então, quem primeiro se movimentava? A arca. A presença ia na frente. E eles, então, se levantariam e seguiriam. Saiam do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante, na frente do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Eis que a arca do Senhor, da aliança do Senhor de toda a terra, vai passar o Jordão na frente de vocês. Irmãos, nós não podemos nos adiantar a Deus. Tem muito cristão vivendo essa vida independente. Faz o que quer fazer, não consulta o Senhor, não pergunta o Senhor, não espera a arca de Deus se levantar e ir à frente e abrir caminho. Faz negócio sem consultar a Deus, toma decisão sem consultar a Deus, aí depois quebra a cara e aí vem, pianinho, humilde: oh Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus é tão misericordioso que tem. Porque se eu fosse Deus, graças a Deus que eu não sou. O Senhor já disse isso para mim. Não é sábio falar assim. O Senhor é longânimo e paciente, mas muitas vezes nós estamos, queridos, nos aproveitando da graça, da misericórdia, da paciência do Senhor. Paulo chama isso não de liberdade, mas de libertinagem. Pessoas que pecam, não, Deus vai perdoar.
arriscando muitas vezes a quebra da comunhão com Deus, o desagradar a Deus, o desonrar a Deus. Eu já vi pessoas, né? Não, pastor, eu não sei se eu devo renunciar a esse pecado ou não, porque depois eu me arrependo e peço perdão, e Deus perdoa, né? Isso é tratar com a graça de Deus de uma forma tão leviana. Tratar o pecado como algo normal e comum. A arca tinha que se levantar, a presença de Deus tinha que ir na frente. Eu sempre dou esse testemunho, que uma vez eu fui fazer um negócio sem consultar a Deus, só deu prejuízo. Deus permitiu todo aquele prejuízo. E depois eu fui consultar o Senhor disse, se você tivesse me perguntado, eu tinha te poupado. Então, queridos, queridas que estão aqui, deixa a arca de Deus te guiar. Deixa a presença de Deus se levantar aí na tua frente. Senhor, se esse negócio vem de ti, confirma. Se essa porta é o Senhor que está abrindo, Deus, mostra. Se é para eu fazer isso ou aquilo, se o Senhor permitir. A gente usa essa frase, se Deus quiser, hoje. Sabe de que forma? Automática. Tem gente assim, se Deus quiser eu vou. Como que dizendo, Deus vai querer. Já viu como a gente usa essa frase, se Deus quiser? Se Deus quiser. Como se Ele tivesse a obrigação de querer. Nós é que temos a obrigação de esperar. Quando virem a arca se levantando, saiam do lugar. A arca vai parar às margens do Jordão, para todo mundo. Então, nós temos aqui uma instrução clara. Isso nos pouparia de muita dor e sofrimento. Decisões tão importantes na nossa vida. Depois de Jesus, qual é a maior decisão que alguém pode tomar? Com quem vou me casar? Mas eu vejo muita gente lidando com isso. Não, se não der certo a gente se separa. Como se o divórcio não fosse doloroso. Como se o divórcio não arrancasse pedaços para um lado e para o outro. Ninguém sai de um divórcio ileso. Quem já passou por esse processo aqui sabe. Não estou condenando você. Mas sabe. Mudar de cidade. Eu vejo gente assim, não vou mudar de cidade. Vende tudo e vai-se embora, aventurar. Aí depois volta sem nada para recomeçar tudo do zero. Perda de tempo, perda de dinheiro. Que curso eu vou fazer? Aí entra na universidade sem nem saber o que é que quer. Não alinha o curso universitário com o propósito, com o chamado. Perda de tempo. São essas coisas, irmãos, que um cristão deveria deixar a arca de Deus guiar. Quantos estão me entendendo aqui? Eu tô falando difícil não, né? Que às vezes eu fico pensando, Senhor, será que eles estão conseguindo entender o que é que eu estou tentando transmitir? Essa ideia da arca aí na frente já tinha sido dada a Moisés no deserto. Olha comigo Números. Números 10, 33 a 36. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. Número 3, aparece de novo em Josué. Aparece aqui 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Que expressão! A arca de Deus ia na frente para preparar um lugar de descanso. Ou seja, quem anda na vontade de Deus descansa. Por que estamos agitados? Por que estamos ansiosos? Por que estamos afobados, preocupados, tendo perdas financeiras, relacionamentos quebrados? De que se queixa o homem? A Bíblia diz, queixe dos seus próprios pecados. Decisões erradas. Se a arca de Deus vai na frente, caminho de 3 dias, para lhes, aqui diz, deparar, para ver um lugar de descanso. Por isso que Jesus disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Ele dizia, achareis descanso
para as vossas almas. Olhe, um sinal de que uma decisão não procede de Deus é quando isso rouba a nossa paz. Se a paz de Deus não é o árbitro de ontem, aqui para nós, viu? Mas o nosso árbitro é a paz de Deus. Amém? O que é isso? Eu tomo uma decisão, a paz de Deus sai. Epa, peraí. A paz de Deus saiu, provavelmente eu estou indo na direção errada. Eu tomo uma decisão e a paz de Deus inunda meu coração, a arca de Deus foi preparar um lugar de descanso. É muito prático, viu? É uma das lâmpadas, inclusive eu tenho uma mensagem, né? Que são as 7 lâmpadas que Deus nos dá para a vontade dEle. Alguém já ouviu aqui essa mensagem das 7 lâmpadas? Uma das lâmpadas é o quê? A paz de Deus. Quando você pensa nessa decisão que você tem que tomar amanhã, semana que vem, mês que vem, quando você pensa, a paz de Deus fica ou sai? Isso é um bom parâmetro. A arca ia preparar um lugar de descanso. 34. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia quando partiam do arraial. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os seus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel. A referência era a presença. Vocês sabem que a arca hoje não existe mais, né? Eu creio que foi divinamente proposital. Imagina que a Arca da Aliança existisse em algum lugar. Ia ser uma idolatria, né? Terrível. Então Deus permitiu que a arca sumisse. Indiana Jones, inclusive, procurou, mas não achou. Quem assistiu aqui? Os Caçadores da Arca Perdida. Legal, né? Aqueles filmes. Vai passar He-Man, gente, no cinema. Não sei se já está. Eu vou assistir, que é da minha época. Eu tenho a força. Assisti muito He-Man. Aquele cabelinho dele, né? Mas vamos lá. O referencial era a arca de Deus. O referencial era a presença de Deus. Então a arca hoje é a presença de Deus. Deus está me acompanhando por onde eu vou. Deus está aprovando o meu caminho. Deus está sorrindo para mim. É isso a expressão hebraica, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É uma expressão hebraica que seria em português: sorria me aprovando. Nós temos o sorriso de aprovação do nosso Pai? Segundo, era necessário abrir espaço para que Deus pudesse agir. O Espírito Santo precisa de um espaço para nos convencer. Algumas frases aqui, irmãos, são do pastor Cote, certo? Eu fiz EIFO em 2019 e eu fui profundamente tocado nos estudos que tivemos lá em Almirante Tamandaré, em Josué, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Foram várias manhãs. E então algumas frases aqui, essa daqui é do pastor Cote. O Espírito Santo precisa de espaço para nos convencer. Veja, Josué 3:4 agora. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Um espaço. Em números eram 3 dias. Caminho de 3 dias. Então, era ainda mais longe. Aqui, em Josué, era 1 quilômetro aproximadamente. Entre a arca e o povo. Um espaço. Eu achei isso demais. Deus nos dá um espaço para que o Espírito Santo nos convença. Olha para mim. Nada de Deus é forçado.
Se você está se sentindo forçado, pressionado, eu quero te dizer, isso não é de Deus. O Espírito Santo, ele convence, ele não acusa. O Espírito Santo, ele vai nos guiando. Eu vou dizer a vocês, eu já pressionei pessoas a uma mudança, confessando aqui meus pecados. Por quê? Às vezes, como pastores, nós temos boa intenção, mas não é suficiente, tá? Não estou justificando, não. Porque de boa intenção o inferno está cheio. Mas eu, com boa intenção, eu lembro de uma vez que Cristiane queria que o irmão dela fosse para o encontro com Deus. Quem conhece aqui? Dovinha. Pronto, Dovinha, Sandoval. Aleluia. Gente, Cristiane deu uma pressão. E ele, não vou não. Vai. Não vou não. Vai. Gente, foi pancada. Até que eu disse, Cristiane, se ele for assim, ele vai forçado. E não vai funcionar nada. Porque nada forçado presta. Deixa o Espírito Santo convencer. Eu não sei se ele foi naquele encontro, parece que ele só foi depois, né? Mas ele foi por livre, espontânea vontade. Cristiane, recua. Não adianta essa pressão. Não é debaixo de pressão. Há um espaço, minha gente. O próprio Deus deixou Abraão caminhar 3 dias. Isso que o Rogério Ribeiro falou, nunca mais vou esquecer. Deus deu a Abraão, junto com Isaac, 3 dias para ele pensar, refletir. 3 dias é tempo suficiente para alguém consolidar uma decisão ou desistir. Concordam comigo? Nunca faça negócio debaixo de pressão. Nunca. Eu sei que os vendedores aqui não vão gostar, né, do que eu vou falar. Por quê? Porque vendedor tem essa estratégia, né? É o gatilho, né, vendedores? Cadê os vendedores aqui? Estratégia de vendas. Olha, tem que ser agora, porque se você não comprar agora, vai acabar. Aí ativa o gatilho da escassez. Então, perdão aos vendedores, tá? Mas eu tenho que ensinar a Bíblia. Não compre nada debaixo de pressão. Peça um tempo, reflita, calcule, veja se realmente você pode, se você tem condições. Estou falando isso nas finanças mesmo. Você precisa disso que você vai comprar? Porque às vezes a gente compra sem precisar. Aí depois você olha para aquela coisa lá no teu armário, no teu guarda-roupa. Para que eu comprei isso, meu Deus do céu? Concordam comigo? Quem já passou isso aqui de comprar por pressão e se arrepender? Na vida espiritual é assim. O Espírito Santo não vai te pressionar. O Espírito Santo vai te convencer, é diferente. O Espírito Santo vai falar com você, ele vai te ensinar, ele vai te instruir, mas o Espírito Santo não vai te pressionar. Quer isso seja o livre-arbítrio, conforme nós arminianos, ou a livre agência, conforme os calvinistas, mas Deus, ele vai respeitar a responsabilidade humana. Amém? Eu tenho aprendido, gente, olha, eu tenho aprendido a respeitar as decisões das pessoas, mesmo quando eu sei, porque sei, né? Pastor é como mãe. A gente enxerga algumas coisas antecipadamente. Sabia? Mãe é um instinto muito fino, é uma coisa muito linda. Uma mãe, né? Sem ser aquela mãe judia, né? Aquela mãe tóxica, não. Estou falando de uma mãe, assim, de Deus, de uma mulher de Deus. Ela sente coisas, ela vê coisas. Meu filho, leva o casaco que vai chover. Aí chove. É ou não é? Pastor é assim também. A gente bate o olho. Vou dizer igual a Gregório. Se não aconteceu, está prestes a acontecer.
a vaca vai para o brejo, a coisa vai feder. E às vezes, irmãos, o que é que eu queria? Convencer a pessoa a pulso. Não funciona. Eu tenho um compromisso de dizer, eu tenho um compromisso de alertar, certo? Eu não posso também fazer de conta que eu não estou vendo. Eu alerto, eu mostro, mas a pessoa tem aí caminho de 3 dias, espaço de 1 quilômetro, para que ela possa tomar suas próprias decisões. Para depois não dizer o quê? Não casei porque o pastor proibiu. Olha aqui, estou no Caritó. O pastor não queria que eu casasse. Não, pode casar. Uma vez chegava na nossa casa uma moça, uma obreira de Deus, uma mulher de Deus. Ela foi lá, pastora, queria um conselho. Eu caso com fulano de tal. Aí ela contou o contexto, a história. O cara não era convertido. Aí a gente, claro, não ia contrariar a palavra de Deus para agradá-la. Não, não case, querida. Ela saiu de lá, foi para o cartório. Casou. Engravidou de gêmeos e ele deixou ela 9 meses depois. Então, queridos, às vezes, a gente instrui, a gente fala, discipuladores que estão aqui, líderes que estão aqui, a gente instrui, a gente fala, a gente aconselha, mas a gente respeita. Quantos estão entendendo? Amém? Caminho de um dia, espaço para o Espírito Santo convencer, deixa a presença aí na frente, deixe seu compromisso, sua aliança com Deus te nortear. As pessoas têm que amadurecer, essa emancipação tem que acontecer, e não da gente ficar decidindo pelas pessoas, falando por elas. Nós temos que ter uma geração de crentes madura. E aí, o que é que você acha? Marcos Albino vem com uma pergunta, eu devolvo com outra. Pastor, o que é que o senhor acha disso, disso e disso? Não, eu que te pergunto, o que é que você acha? Porque a maioria das respostas estão aqui, ó. Agora, às vezes eu quero perguntar a uma outra pessoa para me validar, não é? Para me apoiar. Geralmente tem coisa ruim. Coisa ruim eu tenho que ter alguém que me apoie. Foi o pastor que me apoiou. E queridos, eu amadureci. Estou fora. Você tem um espaço entre você e a arca do Senhor. A arca do Senhor é quem te norteia. Amém? E por último, vou terminar aqui nesse número 3. Santificação. É uma exigência. Santificação não é uma opção. É uma exigência para quem quer experimentar o novo de Deus. Então, Josué 3:5, e a gente termina com esse texto e mais um de Hebreus e finalizamos. Josué 3:5, Josué disse ao povo, santifiquem-se. A palavra aqui, santificar-se, é separem-se, consagrem-se, porque amanhã, então tinha também um período, tinha um espaço, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Que maravilha era essa? A travessia do Jordão a pés enxutos. O mesmo milagre do Mar Vermelho, só que o Mar Vermelho foi o Mar Vermelho, retumbante aquele milagre, agora seria o Rio Jordão, mas não deixava de ser um milagre. Por quê? Porque as águas parariam e se amontoariam de um lado, e as águas parariam e se amontoariam do outro, e eles passariam no meio do leito do Rio Jordão a pés enxutos. O mesmo milagre, só o tamanho, a proporção que do Mar Vermelho foi muito maior. Mas aqui ele está dizendo, primeiro santifiquem-se. Olha para mim, Hebreus 12:14 diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz. Coloca aí, Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero ter revelação de Deus, eu quero crescer no conhecimento de Deus sem santidade. E nós estamos vivendo em uma época, irmãos, que o pecado está normalizado. Normalizado. Inclusive,
de alguns líderes evangélicos, esses dias com muito pesar, não vou citar o nome por uma questão de ética, mas de um homem de Deus que eu admirava. Eu ouvi esse homem de Deus em Fortaleza em 97. Eu fui lá com o pastor Iremar numa conferência. Eu ouvi esse homem de Deus, comprei os livros dele. Esses dias eu vi uma entrevista dele com uma política que é político. Não sei se é O ou A. E ele disse: você é imprescindível para aquela deputada, que é um deputado. Quando eu ouvi aquilo dali, eu digo, não estou acreditando que esse homem de Deus está nesse nível. Sabe por quê? Porque o pecado está sendo normalizado e normatizado. Mas a lei eterna é esta: sem santificação ninguém verá o Senhor. Santifiquem-se para que amanhã vocês experimentem milagres. Entenderam o recado, irmãos? Santificação não é uma opção. Santificação é uma exigência. Foi, é e será. Pode ser daqui a 200 anos. Pecado era, pecado é, pecado será. A gente pode ser preso. Pode. A gente podem tentar nos silenciar. Podem. Porque as leis dos homens que estão sendo feitas contrariam as leis de Deus. Mas nós temos que ter um alto compromisso com a lei de Deus. E lei que eu falo, né, não é a lei de Moisés, estou falando da palavra. Então, santificação, 3 dias de espera e santificação para um convencimento. Não há arrependimento sem convencimento. Como é que eu vou me arrepender de uma coisa que eu não sei? Por isso, parem. Fiquem do lado de cá, 3 dias, santifiquem-se, sondem o coração, não é? Vão fazer aí um balanço, uma autoanálise, olha para dentro, faz uma viagem para o teu interior, motivações, sentimentos, emoções, pensamentos. Por quê? Porque arrependimento tem que, além de ser convencido, confessado. Além de sermos convencidos, temos que deixar para trás. Convencer, confessar, abandonar. Isso é arrependimento. Já estou até me antecipando para o que eu vou falar na próxima vez. O verdadeiro arrependimento é quando eu sou convencido pelo Espírito Santo, quando eu confesso e quando eu abandono. Isso é arrependimento. E há uma necessidade, irmãos, de um arrependimento mais profundo. E é sobre isso que eu queria orar nesse momento. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Fique em pé. A presença vai na frente. Há um espaço entre nós e a presença. Feche seus olhos agora. O Espírito Santo não está forçando você, mas o Espírito Santo está te convencendo. O Espírito Santo está te convencendo. Ele é um vento forte e poderoso, mas o Espírito Santo também é uma brisa suave, um sussurro suave. O Espírito Santo não vai te forçar. A presença vai na frente. Há um espaço, mas é a exigência. Santificação. Santifiquem-se. Você quer experimentar o novo? Você quer transpor o teu Jordão? Você quer ir para um novo nível de fé? Você quer ir para um novo nível na tua vida espiritual, na tua intimidade com Deus, no chamado que Deus tem na tua vida? Esse é o teu Jordão a você atravessar. Para isso, deixa o Espírito Santo falar aí com você. Quais são as coisas? Quais são as decisões? Quais são os pensamentos? Quais são os sentimentos? Quais são as motivações que estão desalinhadas? Será que somos corajosos para perguntar a Ele nessa manhã?
Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. Salmo 139, vamos lá. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, meus amigos. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria. Vamos dizer, nos deixe ser. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria. Põe a mão no seu coração. Quero orar por nós. Convença-nos, Espírito Santo. Convença-nos. É o convencer do Espírito. Uma das suas missões, Espírito Santo, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Um espaço entre nós e a presença do Senhor. E nós queremos ter esse espaço, caminho de 3 dias, 1 quilômetro, simbolizando aqui o poder do convencimento. Nós não queremos ser pressionados e forçados, porque não é assim que o Senhor trabalha e age, mas nós queremos nos tornar responsáveis por nossas decisões. E eu oro agora pelo convencer. Mostra-nos o que tem te desagradado, te desonrado, o que tem te entristecido. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ter esse alto compromisso com a tua presença. A arca do Senhor indo à nossa frente, abrindo o nosso caminho, norteando nossas decisões. Senhor, pessoas aqui que precisam tomar decisões importantes, eu oro para que antes que elas tomem, elas submetam ao Senhor, elas perguntem ao Senhor, elas aguardem, elas esperem em silêncio, aguardando a resposta, o sim, o não, o espere, o aguarde do Senhor. Eu oro por isso, Pai, em nome de Jesus.